Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,4%. Esteve pior no dia, se a gente pegar aqui até a mínima do dia, a queda de 3,77%. Candle muito forte para cima, Candle apresentando num determinado momento uma força muito grande para baixo. O fato principal é uma volatilidade muito grande nos últimos pregões. Aumentou bastante a volatilidade por conta do evento importante nos Estados Unidos, as eleições, que é um assunto já resolvido. Então, nesse momento, temos aqui, ficando preso a parte técnica, temos o Ibov dentro de um cenário de indefinição, que perdeu essa mínima aqui, perdeu sua tendência de alta de curto prazo, gerou uma sinalização de topo descendente, ou seja, uma sinalização para se ter um movimento para baixo, mas a tendência ainda não é uma tendência de baixo, ela torna-se mais uma tendência para baixo se perder essa mínima desse fundo anterior, localizado em 61.491 pontos. E o pior nesse momento, principalmente olhando para swing trade, essa volatilidade muito grande dificulta os pontos de entrada. Eu vou até falar de alguns ativos aqui nessa videoanálise. Dificulta ponto de entrada quando o stop fica muito grande, se for para comprar fundo ascendente ou vender topo descendente. Então, para swing trade, pelo menos neste momento, não está tão simples, inclusive até mesmo de identificar uma perspectiva maior para cima ou para baixo. Então seria importante os próximos pregões, avaliar o comportamento dos próximos pregões, pelo menos o Ibovespa mais 1 a 2 pregões aqui, se tentar ir aqui para cima e perder aqui, gerar uma nova sinalização de topo, seria algo que eu viria com um pouco mais relevância para ter um movimento mais claro para baixo. Ou se vier tentar cair aqui de maneira fraca, e não conseguir perder essa região aqui de suporte, localizada em 61.491 pontos, já seria um aspecto mais positivo para se buscar alguns ativos aí com possibilidade de compra de fundo ascendente. Então, enfim, ficar atento aqui se o Ibov conseguir reverter essa sinalização de baixa, superar aqui a máxima desse topo, 64.767, vai abrir espaço para o Ibovespa buscar uma região novamente da faixa 65.300 até os 66 mil pontos. Mas eu não esperaria, por enquanto, algo muito claro assim de rasgar tudo aí para cima e buscar valores mais altos, como por exemplo 70 mil pontos em um primeiro momento. Olhando agora para os futuros, na realidade não cheguei a fazer nenhuma recomendação no pregão de hoje por conta mais da volatilidade. Foi até importante esse pregão em vários aspectos. Foi até um pregão diferenciado no sentido de volatilidade muito grande, candles aqui por volta de 350 a 400 pontos no gráfico de 10 minutos, o tamanho dos candles, consequentemente os stops ficariam grandes de qualquer posição que fosse montada aqui no mini índice. Em relação a isso, inclusive no pregão de hoje tive até alguns reportes falando que estava plataforma gráfica com atraso, plataforma de negociação com atraso no pregão de hoje, liquidez muito grande, volume muito grande e, consequentemente, com essa volatilidade toda, algumas plataformas aí sofrendo com a demanda do pregão de hoje. Mas o que é mais importante no pregão de hoje é que eu até já comentei isso dentro do canal DV Invest Pro. Hoje no pregão houve algumas operações que eu poderia ter feito e eu não fiz devido ao tamanho do stop, do tamanho da volatilidade que estava. Então já repassei isso dentro do canal DV Invest Pro, que eu vou passar essas recomendações independente do tamanho da volatilidade, do tamanho do stop. Logicamente, se o tamanho do stop tiver de acordo com a volatilidade do momento, da média da volatilidade ali dos últimos candles. Se tiver de acordo, eu vou passar essa recomendação. O fato principal é que quando você tem um stop, por exemplo aqui, dessa operação, um stop de 400 pontos, o que vai acontecer é que você vai colocar menos capital nessa operação. Eu inclusive já compartilho uma planilha de colocar justamente o percentual da carteira que eu recomendo para cada operação, e aí te dá ali o número de contratos, em média qual o número de contratos se colocar nessa operação de acordo com o seu capital total. Então, por exemplo, se você tem um stop aqui de 400 pontos, o objetivo dessa operação vai ser em torno de 800 pontos. Só que se você, eu ganhei 800 pontos. Na realidade, como a volatilidade estava na faixa de 350 a 400 pontos, ela bateu no objetivo, mas ela representa a mesma coisa que se ganhar 350 pontos, tendo um stop na faixa de 175 pontos. Então, é algo semelhante, porque com 175 pontos de stop, você vai colocar mais capital do que você vai colocar com 400 pontos, porque sempre tem que lembrar que se gerar stop, você vai perder 400 pontos, se botar menos capital, ela vai ter a mesma representatividade do que um momento de menor volatilidade. Então foram aqui pelo menos duas operações mais simples de se buscar dentro da minha estratégia, mas também duas operações com stop na faixa dos 400 pontos. Então isso é ruim para quem? Para quem opera com poucos contratos, com 1, 2 contratos, não tem muito como fazer redução. E aí eu recomendo
ficar de fora nesses momentos, num momento de muita volatilidade, ficar de fora e aguardar momentos com um stop mais curtos e o percentual maior da carteira sendo recomendado nas operações. Então, definido isso, lembrando, se você quer receber essas recomendações aí no seu celular ou desktop, basta seguir os procedimentos aqui descritos nesse card que está aparecendo para você. Clica nele e vai ter os procedimentos para que você possa receber essas recomendações, pelo menos gratuitamente, aí por 14 dias. Na sequência, temos então para falar aqui das ações. A PTR4 no pregão de hoje teve aqui um dia de queda de 2,29%, foi lá embaixo, volta aqui para cima, então fica como quando eu falo que vou comprar esse fundo aqui na Petro, tamanho do candle muito grande para se colocar um stop aqui, e nesse momento a Petro, dentro de uma sinalização lá que eu já comentei mais negativa pelo gráfico semanal, traz a chance de se ter um movimento para baixo. Então se a Petro resolver fazer algo aqui para cima de maneira mais fraca, me chamaria a atenção ainda mais para se buscar a venda de swing trade em cima da PTR4, dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões. Mas nesse momento, qualquer tipo de operação que for ser feita vai ser mais pelo gráfico intraday. Se buscar algum auxílio ali pelo G60, por exemplo, aqui na Petro de compra de fundo ascendente, para se arriscar pegar algum movimento de um determinado pregão aqui para cima, seria uma das alternativas na Petrobras. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,86%, abriu embaixo, já rasgou para cima, foi lá forte para cima, já começa a trazer uma sinalização ali de perda de força com essa sombra superior que ficou aqui no candle. Mas enquanto não gerar ali, por exemplo, a perda da mínima de hoje, 22,12, segue ainda apontando para cima, segue ainda dentro de um movimento de subida sem nenhuma sinalização clara para baixo. Até pelo gráfico 60 minutos ainda não houve uma sinalização de perda de força clara dessa atual tendência de alta aqui no G60. Na sequência, temos, só para comentar aqui no G60, justamente a perda da mínima do pregão de hoje é o que representaria o final dessa tendência de alta aqui do G60 e, consequentemente, uma primeira sinalização para ter um movimento para baixo na Vale, onde o principal nível de suporte vai ficar nos 21,25 até o patamar dos R$ 20,84. Seguindo, BBDC4. BBDC4, só para mostrar como ficou difícil, né, na leitura, a questão do qual que é o caminho mais provável. Na BBDC4, eu diria que o caminho mais provável seria, depois desse topo aqui descendente, caminhar aqui para baixo, perder essa mínima, seria o caminho mais provável, mas em termos operacionais ficou difícil abrir uma posição até mesmo neste pregão devido ao forte gap que abriu para baixo, foi lá em cima, então ficou difícil fazer qualquer tipo de operação pensando em swing trade, por exemplo, na ponta vendedora. Então, nesse momento, da mesma forma na Petro, se houver alguma enrolação aqui para cima, ficaria mais para a ponta vendedora no meu modo de ver, é o que eu vou ficar avaliando aí nos próximos pregões. Na sequência, Embry 3, quando eu falo da questão da volatilidade, olha o tamanho desse candle. Embry 3 é um ativo que eu já te comentei na semana passada, nas análises recentes, falando sobre um ativo para ficar atento aí na movimentação de recuo para uma compra. Então é um ativo que chamaria atenção para uma compra. Só que a compra na superação da máxima desse candle, o stop fica muito grande. É o que aconteceu até na FBR3, o stop tem que ficar no meio do caminho. Então teria que ter algum auxílio, é um ativo que eu vou monitorar, logicamente, para algum auxílio no gráfico de menor periodicidade, tentando trazer um stop mais curto possível, através de um fundo ascendente, seria essa a alternativa. Foi algo que aconteceu na FBR3. A FBR3 gerou ontem uma sinalização de entrada para uma compra, veio forte para baixo, a gente saiu, teria acionado o stop, que seria um stop que não daria para ter ficado aqui embaixo, porque seria algo muito longo em relação à volatilidade do ativo, e nesse momento ela gerou um candle forte para cima. Então é mais um ativo que, dependendo se gerar alguma movimentação mais fraca aqui, uma sinalização de fundo, seria uma alternativa de arriscar ainda uma compra na fibra a partir aí do próximo pregão. Cheguei a recomendar operações de venda no pregão de hoje, mas as duas operações foram canceladas. A primeira foi o GPA3, recomendei venda, só falando rapidamente, recomendei venda a favor da tendência, mas ela pulou o nosso ponto de entrada e eu cancelei essa entrada porque já tinha ido lá embaixo, perto até do objetivo, e começou a recuar, não faria mais sentido voltar para fazer a execução dessa entrada. Algo semelhante aconteceu na ELET 6, só que a ELET 6 eu segurei mais tempo para cancelar essa entrada. Apenas informei que a partir do momento que pulou o preço de entrada, ficaria agora para avaliar o retorno desse ativo para executar ou não essa entrada. E informaria a execução, como eu sempre faço lá no canal da EV Invest Pro, eu informo sempre quando uma entrada foi, uma recomendação foi executada, seja de compra ou de venda. Então o ativo gera aqui um candle no G60 para cima,
já é um sinal negativo, perde um suporte, já pulou o preço de entrada, que era na perda dessa mínima, volta aqui para cima, gera um ganho de força aqui para cima. Nesse momento eu optei já por encerrar que eu digo é cancelar essa operação na ponta vendedora, independente se ela já tivesse batido aqui. Meu interesse era se ela tivesse parado aqui nesse ponto, ficasse enrolada aqui, gerasse alguma sinalização de topo, era o meu interesse para abrir a venda, mas como ela não fez isso, eu optei por cancelar essa entrada, até porque não faria sentido eu executar uma entrada num ativo que demonstrou força para cima e ficar de fora justamente do ativo que demonstrou força para baixo e não deu para executar devido a ter pulado o preço de entrada, como foi o caso da UGPA3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.